Eu sou a Tamires Garcia. E eu sou a Nathalie Martins. E bem-vindos ao canal Pode Fu! Ai, eu tô feliz de ter falado isso. Bom, gente, hoje estamos aqui em mais um cenário novo da Nathalie, porque a gente vai receber a presença dela para falar sobre assuntos polêmicos. Sempre. Se não é pra falar de polêmica, a gente não sai de casa, A gente né? nem sai de casa, no caso ela não saiu. Não Mas sai a gente mesmo. finge que... Teoricamente eu tô em outra janela do YouTube, então tá ótimo. Você saiu da sua casa, É. faz sentido. Você foi pra minha lareira. Então é isso, gente. A gente vai falar um pouco sobre feminismo, sobre abordagens feministas. Vamos lá? Agora? É. Vamos. Eu pensava que você ia falar junto! Não, agora era seu momento. Ah, então Você tá queria falar bom. Lumos. Vamos! Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo falando sobre feminismo. Eu vou deixar aqui o vídeo aqui em cima, que é o vídeo que eu faço o teste de Bechdel com todos os filmes de Harry Potter. Então a gente falou só sobre os filmes e a gente concluiu que Harry Potter é sim uma história feminista. E hoje a gente vai trazer uma crítica um pouco mais profunda sobre isso, que é a respeito de o quão feminista é realmente a história dos livros de Harry Potter. A gente queria falar um pouco sobre construção das personagens, representatividade. Eu queria saber o que você acha sobre as personagens femininas de Harry Potter, inicialmente. Então, antes da gente conversar, antes de começar esse vídeo, eu achava que era tudo perfeito, tudo maravilhoso. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal só falando sobre as personagens femininas de Harry Potter. E eu gosto, na verdade, não só da construção delas, mas da diversidade delas. Tipo, a gente tem as meninas que são mais jovens, que estão no período escolar de Hogwarts, e aí tem a galera mais velha, que é professora, que é comensal da morte, que é mãe e tal. Eu gosto dessa diversidade. E dentro de cada nicho também é diverso. Tipo, dentro das alunas de Hogwarts, a gente tem uma menina que é super estudiosa, tem a menina que joga quadribol, tem a menina que é excêntrica e por aí vai. E são todas fortes e bem construídas, Sim. né? Então eu acho isso incrível, acho isso maravilhoso e eu me sinto muito representada lendo Harry Potter. Mas aí tem um negocinho que você falou lá. Mas aí tem uma segunda questão, não é mesmo? Porque a gente, o que a gente faz? Peraí, A gente tá sai passando, de casa. tá passando um negócio do gás, calma. Entramos nesse consenso. Harry Potter é sim uma história feminista e a gente não tá aqui pra questionar isso, quer dizer, um pouco. Em partes. Em partes. O que me ocorre muito é que apesar de Harry Potter ter essa construção muito forte, ter essa construção muito boa das mulheres, os papéis centrais de protagonismo central são dominados por homens. Falando especificamente dos 7 livros, o Harry luta com o Voldemort, é mentorado pelo Dumbledore, um dos personagens mais centrais é o Snape, o ministro é o Cornelius, depois vira o Pius. Homens. Sim. Homens, 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 homens. Então, a gente tem sim uma diversidade muito grande de mulheres, mas a gente não tem um protagonismo efetivo de mulheres em papéis centrais. Não estamos dizendo que isso não acontece, então a gente vai entrar lá. Temos que levar em conta alguns fatores, como por exemplo o fato de que tem a questão do tempo, né? Assim, historicamente mesmo, a mulher tem tomado protagonismo muito agora, mas não me parece que isso é uma constância no mundo bruxo. Porque a J.K. justamente já teve uma entrevista dizendo que ela fala que o interessante da bruxaria, da magia, é que não importa a força física. Um bruxo é poderoso ou não, de acordo com a quantidade de magia que ele consegue produzir e a qualidade. Aparentemente isso não seria um problema no mundo bruxo, mas de toda maneira, mesmo sendo antigamente ou hoje, temos poucos homens aí. Não, poucas mulheres. Muitos homens no mundo. Eu achei engraçado que em Animais Fantásticos a ministra dos Estados Unidos era uma mulher negra ainda por cima. Sim. Que se a gente for parar pra pensar, a história se passa da década de 20, né? Então, teoricamente, isso não aconteceria, né? Historicamente. Mas é uma história de ficção, então eu acho que não tem problema isso. Inclusive, tem muitas pessoas que acabam querendo justificar problemas que a gente encontra em tramas como mas era assim. Nessa época era assim. Por exemplo, em relação a Game of Thrones, o pessoal fala, não, mas naquela época as mulheres eram estupradas, não sei o que, normal. Mas, gente, naquela época não tinha dragão também, né? E às vezes as pessoas elas ficam nessa relativização de, não, dane-se representatividade, mas
dragões, ok. Ok. Então essa é a hora que a gente abre o debate. Eu queria que vocês também pensassem a respeito do assunto e comentassem aqui com a gente, porque a partir de agora a gente vai entrar num campo de discussão mesmo. Sim. Mas uma coisa que me ocorre é que a J.K. me parece ter mais facilidade pra escrever personagens homens, né? Não sei se porque às vezes a personagem mulher é mais profunda, não sei qual é a complexidade, né? Nível de roteiro e tal. Sim. Mas tanto que o livro que ela tá escrevendo, o que virou série agora, Do detetive Cormoran Strike. Também é protagonizado por também um é homem. protagonizado por um homem. Animais Fantásticos, o protagonista é o Newt, contra o Grindelwald, ajudado pelo Dumbledore. Homens, homens, homens. Sim. Então talvez ela tenha mais facilidade pra compor personagem homem, sim. Não tem problema que ela queira que os heróis dela sejam homens, mas pra gente que consome, a gente sente um pouco de falta de mulheres em posições de poder. Se a gente for considerar aqui Cursed Child, a gente vai considerar Cursed Child ou não? Que teoricamente não foi a Rowling que escreveu. Teoricamente, não. Mas teoricamente, a Teoricamente, tem que Hermione... considerar. Mas teoricamente eu odeio essa história. Teoricamente. Mas se a gente estiver considerando aqui Cursed Child, né, a Hermione se tornou, né, ministra da magia, então poderia ter sido uma mudança aí no pensamento da Rowling, talvez, ou no mundo bruxo. Mas aí fica nessa coisa, né, ela escreveu, não escreveu, ela participou, não participou, é dela, não é? Essa ideia foi dela, essa ideia não foi. Tem ideias que eu sei que não foram. Não é possível. Eu não aceito! Não sei lidar. Às vezes partiu dela, às vezes alguma coisa que ela já... Porque uma coisa que você chegou a comentar sobre o período que Harry Potter foi escrito. Sim. Né, em relação à questão da sexualidade, por exemplo, que não era tanto explorado. Se a gente for parar pra analisar questões como representatividade LGBT e tal, poderia ser um assunto muito delicado pra ela tratar naquela época que o livro foi lançado, Anos 90, né? Anos 90. Talvez fosse algo que ela colocaria se ela estivesse escrevendo Harry Potter hoje. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ela não quisesse mesmo. E eu acho que essa questão das mulheres meio que entra nisso também. Será que era uma questão da época? Porque se ela não poderia colocar nem o nome dela no livro, sim, que poderia ser recusado... Mas é porque, como era um livro com um herói menino e um vilão menino e cercado por menino, a editora presumiu que o público-alvo eram meninos. Sim. Então, por isso que eles não quiseram que o nome dela fosse de uma mulher, porque Sim. daí uma mulher não seria capaz, whatever. Mas você acha que isso influenciou ela depois nos próximos livros pra, tipo... então vamos focar nos meninos mesmo? Não sei, porque daí de toda forma, eu acho que com o tempo ela foi colocando as meninas mais à frente, né? Uma coisa que também me incomoda um pouco é o fato de que as personagens significativas em Harry Potter femininas são figuras maternas. A Narcisa salvou o Harry pra poder salvar o Draco. A Molly mata a Bella pra defender a Gina. pra defender a filha. A Lilian Potter, não preciso Morreu nem falar o que ela fez filho. pelo filho, não é mesmo? Então a gente tem essa coisa de a figura materna então ser muito valorizada. A questão da mãe, eu acho que pode também ser relacionada ao fato de que ela perdeu a mãe dela. Sim. E isso ela acabou, né, refletindo nos livros. Mas tem a personalidade dela, que é uma mulher super forte. Será que talvez ela não goste de se espelhar em si pra escrever? Pode ser. Ela gosta de buscar num lugar que ela não conheça. Pode ser. Porque ela tem ela pra colocar como uma mulher empoderadíssima e super protagonista. Por que que ela não coloca? Sim. Às vezes ela não se sente assim, sei lá, vai saber. Às vezes JK, nós chamamos o seu. Virou uma terapia sobre J.K. Rowling. Amiga, por favor, não se sinta mal. Eu acho que hoje ela deve se sentir diferente, Sim, mas na claro. época que ela tava escrevendo o Não, primeiro porque ela teve livro... depressão, então, né? na época que Sim. ela tava escrevendo o primeiro livro, ela não tava se sentindo empoderada, não. Muito pelo contrário, né? Não sei, eu acho que ficou um pouco faltando mais representatividade de mulheres. Não precisava, tipo, não, ela não pode ser casada. Ela Não tem é- que ser então. solteira, sozinha e muito feliz com isso. Isso não quer dizer nada. Não. A Molly, por exemplo, é casada, tem milhões de filhos, mas ela poderia ter, sei lá, poderia ser chefe de alguma coisa, sabe? Com 7 filhos, eu não sei. Não, mas enfim. Com Sim, não, eu entendi 7 é o que muito você quer filho. dizer. Eu entendi o que você quer dizer. E eu acho maravilhoso também a Molly ser também. uma dona de casa Sim. e ser uma bruxa muito poderosa. Inclusive, eu acho que eu falo isso no vídeo que eu fiz sobre as mulheres, que muita gente menospreza a Molly. Eu acho que muitas vezes as pessoas revertem as coisas do feminismo, de tipo, antes nós éramos todas submissas e agora nós temos todas que ser fortes e independentes e não pode ter filho, e não pode ter filho, não pode casar, casar, você não pode mostrar nenhuma fraqueza e não. A questão é você ter escolha, não é mesmo? E a Molly escolheu cuidar dos filhos e cuidar da casa dela. Mas ainda assim eu acho interessante como a J.K. tenta mostrar que a Molly, ela é uma bruxa poderosa. Ela escolheu ficar em casa. Sim. E ela Mas vai lá ela- e mata a Bellatrix. Tipo,
Falou. Beijos. Porque as figuras paternas do Harry, Dumbledore é uma figura paterna do Harry, ele não se reduz a isso. O Sirius é uma figura paterna pro Harry. Sim. O Arthur. Sim. E as figuras maternas pra mim ficaram reduzidas a figuras maternas. Sim. Os grandes atos dela são sempre atos maternos. Lily mesmo, né? a Lily é uma bruxa mega poderosa, ela é muito inteligente, ela é isso, aquilo, e lembram dela porque ela morreu pelo Harry. Sim. Não é que essas personagens que a gente tá falando aqui não sejam boas personagens. Sim. E que não sejam personagens interessantes. Mas elas acabam caindo em certos estereótipos, como a mãe ou a louca. A Umbridge, por exemplo, é um negócio que, assim, todos os vilões, essencialmente, a gente conhece a backstory deles. Então o Voldemort, você pode achar que ele é um escroto, mas você sabe como foi a infância, você sabe de onde ele veio, e aí tem gente que até consegue defender. Fala, não, mas ele é assim porque é por causa disso. O Snape, foi contada toda uma história lá, e agora tem um monte de gente que ama o menino mesmo, ele deixa pra lá. E a Umbridge, todo mundo simplesmente odeia. Por quê? Não tem nenhum motivo no canon, eu não me lembro mesmo se tem algum texto no Pottermore ou não falando dela, mas na história canon não tem nada que conte a história dela. Não conta por que ela chegou daquele jeito, como ela chegou a ser quem ela é. Então, tem alguém às vezes defendendo que talvez o passado dela possa ter colocado ela ali? Não, ela é louca, ela é vadia. Sim. Isso é muito bizarro, porque eu só percebi isso agora conversando com você. Eu fiquei chocada, falei, nossa gente, eu odeio ela. Por que eu odeio ela? Porque ela é ruim. Mas por que eu odeio ela? Porque eu odeio. A gente não sabe realmente responder. Mas também, então, não que eu goste. Não que assim, não, imagina, agora estou defendendo, agora eu sou bandeira Umbridge. Não. Não é isso. Mas é que também não deram nenhum material pra gente poder, talvez, tentar justificar os atos dela. Exato. E aí se cai nos estereótipos de, ok, Umbridge é vadia, Umbridge é isso, é aquilo. E não se tenta entender quem ela é. E também ninguém nunca se interessou. Não. Né? Mas é complicado fazer isso justo com uma personagem feminina, né? A própria Bellatrix também. Como que foi a história de vida dela? Como que ela é casada com um cara e apaixonada por outro? Como que ela chegou aí? Pouca informação. É que pelo menos a Bella, a gente ainda tem essa relação dessa obsessão dela. Acho que a gente consegue transferir isso pra várias outras coisas. Então ainda existe e a Bella acho que não é odiada, que nem a Umbridge. Não, de tem muita gente que ama a Bella. Imagina, fiz cosplay da Bella. Ela é uma personagem muito, muito problemática, mas eu acho ela complexa, eu acho ela interessante. Por isso que eu gosto dela, não é que eu aprovo os atos dela de jeito nenhum. Mas eu acho interessante, eu acho ela diferente. Não é uma personagem que eu consigo me ver, eu me relacionar. Eu só acho ela interessante, eu acho ela diferente, eu acho ela admirável em alguns aspectos. Ela só usou toda essa paixão dela pra uma coisa que eu não acho que vale a pena. Né? Então, mas ela acreditava naquilo. A fé que ela tem e o amor, mesmo que obsessivo e completamente doentio pelo Voldemort, eu acho, no mínimo, interessante, assim. Obviamente que tem personagens, sim, que são fortes. A própria Hermione, por exemplo, que carregou Harry Potter nas costas durante 7 anos da vida dela. E... Sem ofensa. Isso não é nenhuma crítica ao Harry, tadinho. Imagina, não, ele é ótimo. Mas enfim, Hermione, como eu disse, o exemplo não precisa ser necessariamente uma mulher que ficou solteira a vida inteira e é forte e independente. A Hermione casou, teve filhos. E é maravilhosa. E é maravilhosa. E temos a Luna. A Luna, ela é uma personagem bem profunda também. Ela tem uma complexidade bem legal. Gina. Que também acaba casando com o protagonista. Inclusive, gente, Gina é mais do que mulher do Harry, namorada do Harry, não é mesmo? Inclusive, Gina é uma pessoa mesmo, viu? Um ser humano. Só dizendo. A McGonagall também, né, que é super bem sucedida. Temos exceções e temos mulheres que representam Harry Potter, como eu já disse. É uma história feminista, sim, é uma história forte para mulheres. Eu só realmente sinto falta de mulheres em papéis um pouco mais centrais. Poderia ter mais isso, inclusive em Animais Fantásticos. Sim, acho que é uma boa oportunidade, né? Sim, de deixar às vezes a Tina tomar as rédeas um pouco das situações, ao invés de, sei lá... Sim. Vê que no final a briga vai ser entre quem? Newt e Grindelwald. Não, Dumbledore. Dumbledore, é verdade. O Newt vai ficar pra trás também. Coitado. Mas quem sabe não em Animais Fantásticos, mas sei lá, Harry Potter não vai acabar em Animais Fantásticos, né? Oremos, A gente já passou por esse luto quando acabaram os livros e a gente
se ferrou, não é mesmo? Não, a gente se deu bem. Não, a gente se deu bem, mas a gente teve que passar por toda aquela coisa. Ah, não, superei, não sei o que, anos e anos tentando superar. Aí supera, ela vem 5 filmes. Aí você fica, ah, tá bom, vamos abrir a caixinha do Harry Potter. Vamos abrir a caixinha da loucura, foi o que eu fiz, foi assim que nasceu esse canal. Então quem sabe, né, ou paralelamente, ou depois de Animais Fantásticos, ela vai explorar outro nicho aí da história que não foi explorado e que tenha, sei lá, uma vilã protagonista ou uma mulher ou herói protagonista. Mas heroína. ó, para pra pensar, as histórias que eu mais gostaria de ver ela escrever paralelamente, que seria a história dos Marotos, 4 homens, ou a história dos fundadores, né? Que é da briga entre o Slytherin e o Gryffindor. Sim, Não vai ser sobre as meninas. é verdade. Então, não sei mesmo em que momento. Eu acho realmente que a J.K. Rowling gosta de escrever homem, cara. Ela desencana um pouco de escrever mulher. Bom, então é isso, gente. A gente queria saber o que vocês acham também sobre esse assunto, que, como eu falei, pra gente discutir, pra gente conversar. Nada tá escrito em pedras. Não, de forma nenhuma. E conta nos comentários pra gente, dá um like no vídeo, vai lá no canal da Nath, que a gente gravou um vídeo pro canal dela também. E espero que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa pras pessoas? Acho que não, só é isso. É isso mesmo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau. Nox. Nox. Eu esqueci que tinha Nox.